Boa noite, pessoal. Eu me chamo Kleber, né? A gente está aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast, que é o Pod Contabilidade. A gente está trazendo um tema hoje muito relevante e importante no nosso cenário de microempresas e terceiro setor. A gente está trazendo um tema hoje de consultoria para microempresas e o terceiro setor. A gente trouxe aqui uma convidada muito especial, convidada e amiga, né, para essa troca de informações aqui, que vai ser baseado mais numa conversa, né, uma conversa informal. É, eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso podcast, falar um pouco sobre o seu nome, sua idade e natural de onde, qual é a sua formação, para que as pessoas conheçam a pessoa que está sendo entrevistada. Boa noite, Kleber. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço. Então, eu sou Niedja, gosto de ser chamada de Niedja Nazário. Eu tenho 43 anos, né? Sou natural de Glória do Goitá, aqui em Pernambuco. E a minha formação é administração, contabilidade, ciências contábeis e especialista em auditoria e perícia contábil. Que legal, você é formado em administração? Sim, sou formada em administração, também investi na carreira da ciências contábeis e também me especializei um pouco mais em voltar na área de contabilidade, sim. Interessante. A gente vai começar aqui o nosso podcast, né? Eu vou fazer algumas perguntas, né? E vai ser uma troca realmente de informação. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa sua área de especialidade mesmo. É, e, e como surgiu, né, essa ideia de ser contadora e, e estar hoje aí fazendo o que você faz. Então, Kleber, então, durante toda a minha trajetória, né, de vida, eu iniciei, né, como financeiro, né, então eu já participei de outras atribuições também durante a minha carreira, né, profissional, já fui auxiliar administrativo, assistente financeiro, depois assumi a coordenação financeira de uma instituição e durante todo esse período, né, e aí eu fui, fiz o curso de administração, depois percebi que eu precisava aprofundar um pouco mais, não ficar só nas questões financeiras, né, tomando como experiência outros colegas que eu tinha, contadores, e aí eu me espelhei e fui, fiz a formação em ciências contábeis, uma função na qual eu admiro bastante e dentro do meu projeto de vida para esse ano, né, estou montando meu negócio dentro dessa questão do escritório de contabilidade, mas com, obrigada, com um olhar voltado muito especial para a contabilidade do terceiro setor e também com algumas consultorias que o terceiro setor precisa, né? O terceiro setor sempre precisa de muita ajuda, precisa de pessoas que vivenciaram muito toda essa questão financeira e contábil, por ser uma contabilidade mais diferenciada. E aí, nesse ano, eu estou investindo nesse negócio. E, assim, conta um pouco pra gente dessa caminhada até aqui. A gente fala, assim, começando pela parte de formação, né? Se foi difícil, é, essa caminhada, se você teve apoio dos seus familiares. Como é que foi pra gente? Conta pra gente aqui. A formação, né, assim, né, eu como toda a minha vida estudei em escola pública, né, e a gente sabe que a gente tem uma certa dificuldade é, nas escolas públicas do nosso país, mas mesmo assim, né, eu fiz todo um esforço, todo um trabalho, assim, tive apoio da minha família, estudei por 4 anos no curso de administração, depois entrei como portadora de diploma no curso de ciências contábeis, não parei até aqui, né, e aí fiz outras formações que agregaria mais valor a toda essa minha trajetória, né, de terceiro setor, onde eu posso falar com mais vivência, né, que foi toda a minha área que eu vivenciei até hoje, né, que é o terceiro setor. Mas durante todo esse caminho a gente encontra as dificuldades no caminho, mas o importante é não desistir e saber onde a gente quer chegar. E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente tem foco, então não tem nada no caminho que possa nos impedir de chegar até lá. Exatamente. E, assim, na sua visão, né? O que tem sido os principais desafios na sua área de atuação? Então, a gente trazendo para a carreira, né, para a profissão de contadora, né, a gente tem vários desafios, né? Então, um dos desafios é a gente, de fato, se atualizar sempre, né? Do tudo que vem acontecendo, de todas as reformas, de todas as questões contábeis, que vai se reformulando na medida do dia a dia. Então, a questão da reforma tributária também, né, é um desafio nesse momento atual para a classe contábil. A gente precisa, né, estar atualizado sobre todas essas questões para que a gente possa estar dentro do mercado, dentro de um mercado atualizado, dentro de um mercado entendendo como tudo isso vai acontecer. Eu acho que é um dos principais desafios hoje. Mas a classe contábil ela tem um desafio, que é se atualizar todos os dias, todos os momentos, para acompanhar tudo que acontece, tudo que muda dentro da classe contábil. Concordo plenamente. E a gente fala assim, né, de atualizar, mas não tem como deixar de não falar das tecnologias, né? Você vê que essas tecnologias podem ajudar e se você utiliza alguma ferramenta Então, tecnológica no seu dia a dia?
A inteligência artificial hoje, né, ela está tomando conta do mundo, né? Então a gente sabe que para tudo que a gente usa hoje, ela está lá inserida. Né? Mas aí ela é importante, mas a gente também não pode esquecer das nossas pesquisas, do que a gente precisa estudar também para se atualizar. A inteligência artificial ela não pode dominar a gente ao ponto da gente não querer mais se atualizar porque achar que a inteligência artificial vai nos fazer tudo, né? Então ainda ler um livro, ainda ler uma reportagem, ainda tudo isso é importante para a nossa classe sobre atualização. E a inteligência artificial ela faz parte desse processo, né? Organizar dados, ajudar a gente a tomar decisões a partir dessa organização de dados, ela tem sua importância e tem seu papel importante dentro da nossa classe e de outras classes também, de atuação de muitas pessoas. Mas a gente, como eu disse, a gente não pode perder esse foco de entender que a gente precisa também buscar conhecimento e não se tornar refém. Isso, não ficar refém só da inteligência artificial. Não escrever mais nenhum parágrafo porque achar que a inteligência artificial vai nos fazer tudo. Não calcular mais nada porque achar que a inteligência artificial vai nos fazer tudo. Então a gente precisa entender qual é o papel dela, entender qual é o nosso papel enquanto profissionais, né? Você acha que, assim, você falou que é formada em contabilidade, né, é uma contadora, você acha que esses contadores que não aderirem ou que não, assim, tornar resistente a essa tecnologia, você acha que eles possam vir a ser obsoleto mais na frente, no futuro? Sim, vão ficando para trás. Perder clientes? Perde clientes, tudo se atualiza, tudo se moderniza e a gente na classe precisa estar se atualizando também em todo esse sentido. Então eu já conheci muita gente de muita história, né? Que já me contou de alguns contadores mais antigos que deixaram de seguir a profissão porque não conseguiam acompanhar a tecnologia. Então, quando achava que tudo era no livro... Recentemente, eu escutei um depoimento desse de uma colega, que tem um contador, né, muito amigo dela, muito próximo, né, que era um contador maravilhoso, assim, de muito entendimento, de muita sabedoria. E quando a tecnologia chegou, ele não conseguiu acompanhar. E aí, ele fechou o escritório porque ele já estava mais idoso e disse que não conseguia acompanhar mais a tecnologia. Eu discordo, né? Para mim, todo mundo é capaz, todo mundo tem sua capacidade de acompanhar, de evoluir, independente de qualquer idade. Mas ele ficou para trás e fechou o negócio porque não acompanhou a tecnologia. Acreditou que não saberia mais usar e nem mexer nos sistemas. E assim, falando ainda um pouco mais sobre essa área de contador, você acha que o contador ele ainda continua muito importante dentro da empresa, dentro das tarefas que a empresa tem como obrigação, né, junto à receita, né, todo o processo contábil? Você acha que o contador tem um papel importante dentro da empresa, ou qualquer pessoa pode fazer o papel de contador? Não, o contador ele tem um papel muito importante dentro das empresas, dentro das organizações sociais. Falo mais das organizações sociais porque é um campo que eu atuo, né, há muitos anos e aí é um campo que enche meus olhos, né? E às vezes muitas organizações pequenas elas não têm, né, de fato, orçamento para pagar o contador. E dentro desse meu negócio, né, do escritório de contabilidade, eu estou apresentando muitas propostas para que as organizações elas possam não só por uma falta de recursos, que às vezes acontece, mas também que possa ter um olhar especial. E a contabilidade, ela é um setor importante, e elas são pessoas importantes para dentro das organizações, assim como para outras empresas. Ela tem o seu papel fundamental, ela tem sua contribuição. Em especial, falo das organizações do terceiro setor. E às vezes ainda há algumas resistências, achando que não é necessário, que não tem importância, ou que só quando precisar é que eu vou buscar, eu não vou precisar o ano inteiro. E aí a gente tem que quebrar esse paradigma. Que o contador ele precisa estar todos os anos, né, em todos esses espaços. Falo em especial, como eu disse, do terceiro setor, que é a área que eu mais vivencio. E de estar levando essa importância do contador e do trabalho do contador para essas organizações. Mas é de extrema importância, né? A gente sabe que... E hoje, justamente, com todas essas mudanças, né, com toda essa reforma tributária, com tudo isso que vai se atualizando, então a gente precisa de pessoas, né, que estejam estudando dentro das empresas para que tudo dê certo e tudo esteja corretamente. Acho muito interessante, né? Você traz aí essa fala sobre o terceiro setor, esse trabalho que você faz. Você vê muitos desafios dentro do terceiro setor ainda. As dificuldades que essas organizações enfrentam. Sim. São inúmeras, né? Porque o terceiro setor vive de projetos sociais. E aí, quando não se tem projetos sociais, né, aí é difícil manter a instituição, é difícil manter seus quadros. E aí acaba que muitas pessoas ficam voluntárias para não
não perder a causa, para não perder o que fazem. Mas a dificuldade maior, de fato, é a captação de recursos dentro das organizações, né? Como elas possam se sustentar. E se elas não se sustentam também, elas não conseguem sustentar suas equipes, seus profissionais contratados, e dentro disso também vai o contador, né? Então, por isso que o terceiro setor tem muito esse olhar de eu só vou ter a contabilidade quando eu preciso de uma documentação que não sai, ou quando eu preciso atualizar uma documentação que é obrigatória, as obrigações obrigatórias, e ou então quando eu tiver um projeto que eu puder remunerar ele. Então, por muitas dificuldades também que o terceiro setor, eles não conseguem colocar esses profissionais serem diretamente dentro das suas organizações. E em outros momentos também, é uma questão de entender de não entender a importância desse profissional dentro da organização. Então tem esses dois leques, né? De não entender a importância e de, às vezes, não ter recurso para remunerar esse profissional. E assim, mesmo com todas essas dificuldades, né? O que te motiva a continuar? Então, eu acho que o nosso papel enquanto contador, né? E eu acho que o nosso papel também enquanto pessoa é sempre contribuir com o que precisa diante do que a gente sabe fazer, diante do que a gente estudou, diante do que a gente se especializou. Então, eu acho que a profissão contábil é uma profissão muito bonita, muito bacana, que contribui com muita gente, porque a gente lida com muitas questões que as pessoas que não conseguiram fazer uma formação direta na área, elas não conseguem fazer tudo que um contador que estudou, que se preparou durante 4 anos, que fez uma especialização, ou que fez um mestrado, ou que fez um doutorado na área, ele se especializou, né, e avançou nos estudos para isso. Então, isso continua me motivando, porque não é ser apenas um contador, né? É contribuir também com o desenvolvimento especial das organizações sociais e também das outras empresas, né, que precisam desse nosso trabalho. E para fechar, né? Qual dica você daria para quem está começando agora a empreender, ter o seu próprio negócio? Ou para aquelas pessoas que estão buscando formação para poder atuar no terceiro setor, avaliando toda essa trajetória sua de vivências, né, todas as dificuldades que você enfrentou nesse processo, qual dica você daria para essas pessoas? Então, eu acho que a dica que eu dou, Cleber, é que nunca se apegue apenas ao que você tem que fazer como contador, quando você trata das organizações sociais. Né? Não seja um papel limitado enquanto contador dentro das organizações. Sempre dê um pouco a mais. Sempre dê um pouco a mais das suas vivências, das suas habilidades. E não se concentre apenas em ser só um contador, mas sim um consultor, sim uma pessoa que contribui com muitos processos dentro da organização. E não se apegue a entender que preciso daqui ou então vou quando precisa. Não, vá sempre que puder. Contribua sempre nas outras questões que você puder ajudar. Porque eu acho que ser contador, só por ser contador, ele não avança. A gente precisa ser um contador, consultor, a gente precisa ser um contador que a gente contribui para além daquilo só da contabilidade. Né? Então, assim, não é ficar refém só do nosso papel enquanto contador, é dar sempre um pouco a mais do que a gente pode dar de contribuição, especial para as organizações que precisam tanto de pessoas, né? Para que possam ajudar em todos os processos. Não todos os processos eu digo para além daquilo das suas habilidades, mas dentro das suas habilidades contribuam sempre um pouco a mais. Nieja, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, né, Por de nada. participar desse trabalho acadêmico, na cadeira interdisciplinar da professora. Nosso trabalho foi realizado pelos discentes José Cleber dos Santos, que sou eu, e Débora Stephanie dos Santos, que não pôde comparecer por motivos de doença, mas ela participou de todo o processo, né, de criação do nosso podcast, né, todo esse processo de roteiro. Né? Muito obrigado, Nieja, por participar, ter passado para a gente todas as informações. Foi um grande prazer. Obrigada. E a gente se vê nos próximos episódios, trazendo mais novidades e muita informação para vocês. Obrigada. Essa hora que eu vou botar uma vinheta aqui e fechar o podcast.